Paizinho querido, te dou graças por essa oportunidade de aprendermos, de alimentar o nosso espírito com a sua palavra. Senhor, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti essa live. Senhor, toca na vida, nos lábios do Flávio, do meu marido, Senhor, usa ele conforme a Tua vontade. Queremos receber, através da vida dele, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Queremos alimentar o nosso espírito. Abre, Senhor, o entendimento dele. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá. Daniel, capítulo 4. Vou estar lendo na versão NVI. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença, para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome de meu Deus. E o Espírito dos Santos Deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se repassem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e as dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos, Deus está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor,
Quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos, e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos. És tu, ó Rei. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó Rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrube a árvore e destrua-na, pois deixa o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, o Rei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é o domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento, voltou meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Glória a Deus por essas palavras, sempre a gente aprendendo cada vez mais. Essa passagem de Daniel 4, ela vai nos falar de um ciclo que ocorreu desde a da época do Éden, desde a época de Adão, e ocorre até hoje.
que é o ciclo que ocorre de exaltação, orgulho, queda, arrependimento, restauração e testemunho. Deus exalta, o homem se orgulha, Deus corrige, o homem se humilha e Deus restaura. Nesse capítulo, o rei Nabucodonosor, governante da Babilônia, relata um sonho perturbador que teve. Ele viu uma grande árvore que alcançava o céu, visível por toda a terra, fornecer abrigo, alimento a muitos. No entanto, um vigilante, um ser celestial, desce do céu e ordena que a árvore seja cortada, deixando apenas o toco com raízes, amarrado com ferro e bronze. Esse toco viveria como um animal, olhado pelo orvalho do céu, até que passaram 7 tempos. Normalmente, esses 7 tempos aí que ele fala na Bíblia, dá para entender como sendo 7 anos. Mas quando fala também em 7 tempos, isso a gente pode trazer nos tempos atuais e a outras passagens que já passaram também pela Bíblia, não quer dizer 7 anos, pode ser 7 semanas, 7 meses, 7 décadas. Lembra quando no livro de Jeremias, que o povo foi cativo lá foi levado cativo para Babilônia. Quanto tempo que eles ficaram lá? 7 décadas. Então, normalmente, quando acontece alguma coisa assim, Deus dá 7 tempos para ver a transformação. Lá em Jeremias foram 7 décadas. Aqui, com Nabucodonosor, provavelmente deve ser 7 anos, para que os homens reconheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então, confuso com esse sonho, o rei chama lá o Daniel, também chamado de Beltesazar, né? Daniel explica que a árvore representa o próprio rei. O rei estava pensando que seriam alguns inimigos dele, né, que ele tinha sonhado. Mas não, Daniel fala que é ele mesmo. Ele foi engrandecido e se tornou poderoso, mas será humilhado por causa da sua soberba. Nabucodonosor seria expulso do convívio humano e viveria como um animal, até reconhecer que Deus é soberano. Daniel aconselha o rei a se arrepender de seus pecados e praticar a justiça, a fim de evitar esse juízo. Ou seja, era uma coisa que não tinha sido decretado. O sonho dele foi apenas um aviso do que poderia acontecer se o rei Nabucodonosor não mudasse. Mas beleza, Daniel falou isso aí para o rei, e o rei, beleza, acatou. Mas passou 12 meses, e lá vai o rei falar: não é essa grande Babilônia que eu construí, o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Então, a soberba, o orgulho, não foi Nabucodonosor, foi Deus que deu tudo isso para ele. E naquela hora, a sentença de Deus se cumpriu. Nabucodonosor perde a razão e vive como um animal no campo por 7 anos. Após esse período, ele finalmente levanta os olhos ao céu, reconhece a soberania de Deus, a sua santidade, trono e glória são restaurados. Então, nesse livro de Daniel, as lições espirituais que a gente tira dele é que Deus é soberano sobre reis e reinos. Tudo acontece com autorização de Deus. Deus que move tudo. Ele dá autoridade a quem quer e pode tirá-la quando ele quiser. Nós vemos aí também que o orgulho sempre precede a queda. Toda vez que vocês veem alguém orgulhoso, alguém naquela soberba, pode esperar que vai ter uma queda. Eu não vou citar nome aqui, mas eu já vi muitos pastores aí em queda também. Por quê? Porque pensa que é ele a soberba, né? Vem o orgulho, a soberba. Eu faço. Ah, é só esperar que vai vir a queda. A exaltação pessoal leva à ruína, enquanto a humildade leva à restauração. A restauração é possível. Para quem?
quando há arrependimento e reconhecimento da autoridade de Deus. Aí sim vai haver restauração. Quando a gente trabalha lá na restauração, como que a pessoa vai ficar, que tem o atendimento, vai ser restaurada? Quando ela reconhece o pecado, confessa o pecado, se arrepende do pecado, confessa o pecado. Aí vai ter restauração. Se não reconhecer o pecado, não tem restauração. Então isso aí é imprescindível. E Deus disciplina com propósito. Não é para destruir a pessoa. Eu não queria destruir Nabucodonosor, mas queria transformar aquele coração. Nabucodonosor foi muito usado por Deus. Então Deus não queria destruir ele. Deus queria apenas transformar, ensinar ele, instruí-lo. E aí no final lá o Nabucodonosor fala: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E é isso que aconteceu, aquele ciclo que eu falei no começo, né? Qual que é o ciclo aqui? Deixa eu pegar aqui, voltando. Deus exalta, o homem se orgulha, Deus corrige, o homem se humilha e Deus restaura. E é isso que aconteceu. Aí nós vemos aqui quais as aplicações, né, para os nossos tempos atuais. Mesmo em tempos de instabilidade política, guerras e governos injustos, né, que a gente vê o dia a dia, a gente fica doido da vida com nossos governantes, mas a gente esquece, ou não se lembra, né, que Deus continua no controle. Se tem um governo lá que, mesmo que a gente não gosta, foi Deus que permitiu. Deus que permitiu. Assim como ele tinha autoridade sobre Nabucodonosor, ele ainda governa sobre reis, presidentes e líderes. Isso nos chama a confiança. O que nós temos que fazer? É orar. Orar, vigiar. Talvez entrar em desespero. Quando a gente entra em desespero, é porque nós não estamos confiando mais em Deus. O que nós temos que fazer? Ora pelos líderes do nosso país. Confia no governo. Manda sim. Mandar o ciclo. Hoje a gente vive numa cultura onde o ego, a vaidade, o narcisismo são exaltados. Muitos buscam sucesso, fama, influência, com tudo com fim para si mesmo. E aqui em Daniel 4, a gente mostra que o orgulho cega o coração, que pode levar à queda mais humilhante. Então, examine o seu coração. Você tem buscado glória pessoal? Glorificar a Deus com seus dons, carreira e conquistas? O que você tem feito? Nabucodonosor só foi restaurado quando levou os olhos ao céu e reconheceu ele não era soberano. E sim, Deus é soberano. O mesmo vale para hoje. Só somos curados, restaurados emocionalmente diante de Deus, quando reconhecemos nossa dependência de Deus. Em momentos de crise, não coube apenas a circunstância. Busque humildemente a direção de Deus e permita que Ele, o nosso Deus, transforme o nosso coração. O rei Nabucodonosor se comportou como um animal quando se afastou da realidade divina. Ele ilustra como a humanidade sem Deus, ele perde o propósito, perde a moralidade e a verdade. Uma sociedade que rejeita a autoridade de Deus corre o risco de se desumanizar, cair em comportamento destrutivo. Por isso é essencial manter uma vida centrada na palavra de Deus. Se você caiu, se perdeu o rumo, saiba que ainda há tempo de levantar os olhos ao céu e ser restaurado. Deus perdoa sempre e restaura os que se arrependem.
Então, hoje a gente se pergunta, nós temos dado glória a Deus ou a nós mesmos? A nossa confiança está em Deus ou no poder humano? Estamos dispostos a reconhecer nossa dependência de Deus para não cair? Essas perguntas que a gente sempre tem que estar fazendo. Deixa eu ver aqui mais anotações que eu coloquei para com essa palavra. Estava tava verificando aqui. Por que aquele topo, que era o Nabucodonosor, por que ele foi amarrado com ferro e bronze? Né? Aí eu fui pesquisar, o ferro e o bronze são usados na Bíblia como símbolo de rigidez, força e julgamento. Aí em Deuteronômio 28, está escrito: servirás aos teus inimigos em fome, em sede, em nudez e em falta de tudo, e sobre o teu pescoço ele porá um jugo de ferro, até que tenha até que te tenha destruído. O jugo de ferro simboliza a opressão severa como resultado da disciplina, por causa da desobediência do povo. Aqui o ferro expressa dureza e peso do castigo. Deus, Deus estava corrigindo Nabucodonosor. Então, aqui, deixa eu ver aqui mais uma coisa que eu anotei aqui. Ah, tá. A disciplina de Deus não é punição cruel, mas tratamento corretivo. Muitas vezes a gente, quando Deus está corrigindo a gente, né? A gente passa por dificuldades, por provações. A gente não entende isso aí. Deus não quer isso aí, não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda. Deus usou a humilhação para quebrar o orgulho do rei e levá-lo ao arrependimento. Ele faz o mesmo conosco com amor. Você está entrando numa crise? Pode ser que Deus esteja usando isso para tratar o seu coração. Né? Deixa eu ver mais anotações que eu tenho aqui nessa palavra linda, maravilhosa. Quero compartilhar a respeito do Nabucodonosor, né? Então, a doença que ele teve ali quando ele se tornou um animal, né? Que ele teve ali como bois, o seu corpo foi molhado com orvalho e tal, né? Então, tem uma referência aqui onde está escrito como bois. A doença de Nabucodonosor se chamava licantropia. Licantropia é imaginar-se um animal e agir como tal. Uma enfermidade observada em tempos modernos. Provavelmente, o rei foi mantido em um dos parques reais durante seu período de insanidade. Agora, se você dá um Google, você vai ver ali a descrição dessa licantropia. Licantropia clínica é uma condição psiquiátrica onde a pessoa acredita estar se transformando ou ser um animal. Vocês já viram os Therians? Chama-se Therians, se escreve Therians, Therians. Indivíduos que se identificam com animais em um nível espiritual, psicológico ou simbólico. Gente, isso que aconteceu com Nabucodonosor naquela época está se repetindo nos dias de hoje. Pessoas estão dizendo que se identificam com um cavalo, por exemplo, e vai morar no meio do mato e fica galopando que nem um cavalo. Se sente como um porco e coloca lá um monte de sujeira dentro do banheiro e fica se lambuzando na lama e bota máscara e tudo mais. A pessoa se sente um guaxinim
e começa a ter hábitos como de um guaxinim. A pessoa se sente sei lá, um cachorro e começa a ter a andar de quatro gente, isso está acontecendo hoje, igualzinho aconteceu na época de Nabucodonosor. E daí as pessoas vêm falar, gente, isso é uma loucura, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Isso é consequência de pecado, é consequência do mesmo pecado de Nabucodonosor. Então, trazendo isso para os dias atuais, essa referência bíblica, aonde Nabucodonosor foi colocado ali, nesse período de tempos ali, né, como Flávio diz, sete períodos, 7 tempos ali, ele teve, nessa loucura, foi uma maldição que o Senhor colocou sobre ele durante esse período, foi uma maldição com data de início e data de término. Então, Deus estabeleceu o final daquela loucura, dessa maldição, né? E qual é a origem disso? Eu penso a origem disso ser o quê? O orgulho, a idolatria a si próprio, o orgulho próprio, a pessoa querer ser acima de Deus, querer ser tudo, a pessoa se colocar em tronos e dizer as coisas só acontecem porque eu respiro. Se eu parar de respirar, tudo acaba, né? Então, é uma coisa. Essa é uma passagem que denuncia o pecado do orgulho e suas consequências, não só na época de Nabucodonosor. Hoje em dia, você vê pessoas, né, que são chamados os Terians, que estão sofrendo com o mesmo problema, né, o mesmo distúrbio ali emocional e espiritual, né, consequência de pecados de orgulho. Era isso que eu queria acrescentar aqui. Vou dar uma procurada aqui. Eu acho que Jesus falou sobre isso aí, né? Os humilhados serão exaltados. Está em Lucas, né? Lucas 14, 11 e em Mateus 23. Uma passagem bíblica encontrada principalmente no Novo Testamento lá. Os humilhados serão exaltados. Podemos sempre reparar, o orgulho precede a queda. O orgulho nos faz esquecer que tudo que temos vem de Deus. O rei lá, o Nabucodonosor, caiu por quê? Porque ele se achou autossuficiente. Ele estava lá em cima e falou, eu não preciso mais de Deus. Apesar que no começo, nos versículos iniciais, ele reconhecia Deus, exaltava Deus. Mas depois de um tempo, passou um ano, ele se achou autossuficiente, falou, tudo aqui, Babilônia, fui eu. E Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Aí tem a pergunta, existe alguma área em que você tem gloriado sem dar crédito a Deus? Normalmente, né, quando a gente passa por alguma prova, que a gente passa essa prova com sucesso, a gente agradece a Deus? Ou a gente acha que é pela nossa própria força que as coisas acontecem? Então, o que nós temos que pedir? Que o Pai livre a gente desse orgulho. Pai, que nos ajude a lembrar de tudo que a gente tem é Deus, é o Pai que nos colocou. Que a gente sempre tenha consciência disso, que a soberba nunca entre na nossa vida. E é isso que é essa palavra que eu trouxe hoje para vocês, para esse devocional. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade. Então, acho que é isso aí. Vamos terminar esse devocional por hoje. Eu vou fazer a oração. Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai. Que o Senhor nos envie os seus anjos, Pai,
o Espírito Santo esteja sempre conosco para nos corrigir, para nos purificar. Que não permita que nós caiamos em pecados, Pai, da soberba, do orgulho, que estejamos sempre com os olhos voltados para Ti, Pai. Porque tudo que temos, foi Tu, Pai, que colocou para nós. Nada vem da nossa própria força. E que o Senhor sempre esteja ensinando a nós o caminho que a gente deve seguir. E que o Senhor nos livre de todos os pecados, Pai. Nos conduza sempre no caminho do Senhor. Assim eu oro e termino essa live em nome de Jesus. Amém.